Oi, turma, do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio, Irene Pacheco Machado, no capítulo 22, a peregrinação de Jesus, na parte 2. Dali, de Cafarnaum, Jesus se retirou, atravessando a Galiléia e descendo pelas montanhas da Fenícia, chegando às planícies das antigas cidades Tiro e Sidom, com seus templos pagãos, magníficos palácios e mercados e ainda portos cheios de embarcações. Além a extensão azul do Mediterrâneo, Jesus defrontou-se com a dor e o desespero junto àquela gente que pertencia à antiga raça cananeia, desprezada e odiada pelos judeus porque eram idólatras. Jesus nos ensinou que não existe separação na sua doutrina. Todos serão consolados, pois para Deus não importa por qual caminho estejamos transitando. O importante é a bagagem que estamos levando na alma, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2, versículo 21. Jesus, saindo de Tiro e Sidom, dirigiu-se até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis, onde foram curados os endemoniados geraseus, cujo povo, alarmado com a destruição dos porcos, havia pedido a retirada de Jesus. Ao retornar Jesus àquele lugar, o povo dessa vez reuniu-se a ele, onde curou o surdo e o gago. Depois subiu a montanha acompanhando a multidão que conduzia coxos e enfermos, depositando os seus pés. A todos ele curou e o povo pagão glorificou a Deus. Por 3 dias eles continuaram a se aglomerar em torno de Jesus, dormindo ao ar livre. Durante o dia comprimiam-se para ouvir as palavras de Cristo e testemunhar suas obras. Ao fim desses 3 dias acabou a comida que tinham. Jesus não queria que fossem embora com fome e mandou que os discípulos lhe dessem de comer. Os apóstolos, olhando aqueles gentios e pagãos, perguntaram ao mestre: o que podemos fazer para alimentar esse povo faminto? Jesus permaneceu calado, apenas o seu olhar amoroso pairou sobre aquele povo tão sofrido. Pedro era o que mais preocupação demonstrava. Mesmo assim, pegou os 7 pães existentes e uns peixinhos, e a força do amor alimentou aquela multidão de homens e mulheres, crianças, ainda sobrando 7 grandes cestos. Cheios de alegria, Jesus os despediu, dando a cada seguidor seu exemplo de que para alimentar alguém não é preciso saber o tamanho da sua fome, se é digno ou se não deve ser alimentado. Jesus voltou à praia, entrou no barco, acenou para o povo que gritava o seu nome. Ele e seus discípulos partiram para Magdala, do outro lado do lago, ao extremo sul de Genesaré. Quando estivera em Decápolis, o povo pagão lhe escutara as palavras e o recebera com alegria. Uma delegação de fariseus uniu-se com ricos e altivos saduceus contra Cristo. Pediram a Jesus um sinal. Disse Jesus: sabeis diferenciar a face do réu. Estudando o céu, podem predizer o tempo, e não conheceis os sinais do tempo? Por que pede geração má e adúltera um sinal? Nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Aconteceu com Cristo o que se dá com os espíritas hoje. Eles podem curar as chagas, secar as lágrimas, curar e expulsar os trevosos, e ainda lhes pedem sinais. Jesus olhava fixamente aquelas criaturas tão sem fé, porque só os incrédulos pedem sinais aos missionários quando estes só se preocupam com o bem da humanidade. Jesus voltou ao barco com os discípulos, que indagavam entre si o motivo pelo qual o mestre não mostrava o valor do seu espírito, se ele tinha poder para isso. Jesus tomou a direção de Betsaida, próximo ao local onde foram alimentadas as 5.000 pessoas, bem distante do lugar que haviam deixado. O mestre advertiu aos apóstolos que sua doutrina não era feita de sinais, e sim de exemplos de amor. Os discípulos estavam tristonhos, sem entender por que Jesus não quisera atender ao pedido dos inimigos. Disse Jesus: acautelai-vos, principalmente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lucas capítulo 12, versículo 1. Deslumbrados, assistíamos no teatro vivo a peregrinação de Cristo e seus apóstolos. Ninguém ousava fazer uma pergunta sequer, como se estivéssemos paralisados. Vimos Jesus chegando junto aos apóstolos a uma das cidades das cercanias de Cesareia de Filipe. Além dos limites da Galileia, naquela região predominava a idolatria.
era um lugar repleto de superstições. Jesus aproveitou para ensinar os discípulos e aquele povo pagão, ficando sabendo que muitos seguidores de João Batista abandonaram Jesus, julgando que ele não era possuidor de força suficiente para lutar pelo trono de Davi. Mas Pedro e seus companheiros permaneceram junto ao Mestre. Jesus disse: se alguém quiser vir a mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então a gente tem aqui uma passagem de Cristo, onde ele diz, a necessidade de seguir os passos de Jesus, a necessidade de compreender as suas palavras, e não precisa de provas para isso, apenas acreditar. Aquele que tem fé, ele sempre será saciado de acordo com a vontade do nosso Mestre.